Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui no FAC 296, né? 296, é isso mesmo. No Parque da Jaqueira, sentadinho aqui quietinho. E vamos lá, se você quiser mandar mensagem áudio pra cá, você manda pelo WhatsApp, mensagens com tamanho de no máximo 1 minuto, dizendo o seu nome, a cidade que está falando, e aí você manda mensagem, pergunta, crítica, sugestão, enfim, para o número DDD 81, né? 95558132, DDD 81 95558132. Se você quiser mandar mensagem em texto, você vai lá pelo site viagemastral.com e vai lá no formuláriozinho e manda mensagem direitinho. Eu vou aqui começar lendo uma questão do Rodrigo, que mandou pra gente. Rodrigo, sobre transfigurações. Saulo, parabéns pelo seu trabalho, sou amigo do Valdo Vieira. Eu gostaria que falasse sobre suas experiências sobre a transfiguração. Você consegue transfigurar de qualquer forma, de qualquer pessoa? Fora do corpo, claro, né? Até porque se eu pudesse transfigurar aqui, eu estaria como Brad Pitt ou Saulo Pitt. Meio normal, né, pra encarnar. Mais aceito e tal. Mas eu prefiro minha beleza feliz do que se eu fosse muito lindo triste. Rapaz, isso foi a desculpa do feio mais perfeita que você já ouviu, né? Vamos lá. Ou a padrão, né? Até mesmo na forma de animal, os espíritos associadores também podem? Olha, é assim. A transfiguração, ela depende de alguns fatores. Além do fator dimensional, ou seja, tem dimensões em que a transfiguração é mais difícil. Por exemplo, quanto mais próximo da matéria, mais difícil é a transfiguração. A prova disso é que a gente não consegue transfigurar o corpo, a não ser que se faça algumas cirurgias, alguns botox, você até está transfigurando, mas o processo é difícil, né? Necessita um certo exercício para isso. Já numa segunda frequência em diante, na segunda dimensão, já é mais fácil transfigurar. Porém, mesmo assim é necessário um certo equilíbrio mental, né? Uma certa capacidade de manter-se transfigurado. Porque a transfiguração, ela tem como fundamento, basicamente, o simples. Um espírito, de repente, ele assume a aparência de uma vida passada. Todo mundo sabe quem ele é. Mas, por exemplo, o Saulo encarnou como o Saulo aqui, mas ele sempre que desencarne e recebe ficar com a Mariana, um exemplo, né? Coisa fofa, a Mariana. Ô Saulo, você não é Saulo? Não, eu sou Mariana, né? Tem espírito que prefere, né? Pode ser o contrário também, eu posso ter sido a Mariana na vida passada e quero ficar como o Saulo a partir de agora, por me achar mais lindo. E tem também o fato de isso o espírito não quer enganar, ele transfigura e não quer enganar ninguém. E a transfiguração também é usada com propósitos de enganar, tanto pelos mentores, veja bem, não enganar, afugentar seres mentores. Os mentores transfiguram muito com a intenção de proteção. Às vezes eles chegam no ambiente e tem um espírito desequilibrado, eles fazem transfigurações de seres grandes, seres fortes, de luz, para amedrontar, porque aqueles espíritos eles não são amedrontados facilmente. Às vezes eles precisam se entender que vão perder, que aquilo é muito forte para eles e não querem ser ajudados, não estão no momento de ser ajudados, só estão para perturbar, e muitas vezes é assim que funciona. Ou em forma de animais, os mentores também às vezes se plasmam em forma de animais quando não utilizam os próprios animais extrafísicos para proteção e para limpeza energética. E tem a questão dos assediadores, que se transfiguram com o intuito de obsessão ou de imposição de uma determinada aparência ou amedrontar ou determinada região, marcação de território. Por exemplo, um espírito, ele quando você sai do corpo inconsciente, isso acontece de uma forma quase que mundana, né? Eles fingem ser uma pessoa das parentes sua, uma namorada ou coisa parecida, com o intuito de sugar essas energias. Peraí, Saulo, por que eles querem sugar nossas energias? Por causa que o vício da sensação material, a sensação física, os prazeres, eles não são iguais ao mundo espiritual. O espiritual são superiores em outros sentidos. Por exemplo, o amor que você sente, o êxtase de felicidade que você sente é superior a qualquer sensação orgástica, sexual ou qualquer coisa que você sinta aqui, de felicidade aqui na Terra. Não dá para comparar. Mas as sensações densas, como alguns tipos de sensações sexuais ou sensações de vícios, que levam que lá no mundo espiritual eles não conseguem trazer igual, que depende de uma coisa, é simples, não é que é ruim. Eu não estou aqui colocando ruim e bom, certo? Estou só comentando fato. Tem coisas que são palpáveis, tem coisas que não são. Tem coisas que você sente internamente, tem coisas que você sente externa. Tem coisas que são prazeres que você só consegue sentir naquele específico corpo. Né? Assim como determinadas coisas você só consegue fazer dentro d'água.
E no físico também você tem determinadas coisas que são dele, né? Que são repercussões dele, como respirar. Sensação de um bolo de carne enchendo e fechando, ainda que não seja boa, é só física. Espiritualmente tem até o processo de respiração, mas não é igual. Então eles precisam disso. Eles às vezes utilizam as pessoas para sugar a energia delas, só que tem um grande detalhe. Tem espírito desequilibrado, com uma grande capacidade, desequilibrado na verdade é entre aspas, né? Quando eu falo é que não está no bom caminho, uma grande capacidade mental e intelectual e de autotransfiguração. Quer dizer, ele é capaz de se transfigurar de um jeito muito profundo, a ponto de você não saber. Tem gente que cai nisso. Por que as pessoas caem? Porque andam como zumbis no dia a dia, né? Andam como se fosse aquela coisa meio baixa, assim, um nível de consciência muito baixo. E é muito fácil enganar essas pessoas, é até ridículo às vezes, né? Tirar o óculos aqui. É meio que ridículo a forma como as pessoas acreditam em conversas. Às vezes é tão ridículo, eu falei outro dia, que você dá risada quando está lúcido, né? E outra coisa, perceba bem, é muito comum, não são todos, por isso não leve isso como base, os espíritos que se transfiguram, eles costumam esconder o rosto, porque é muito difícil plasmar rosto. Uma pessoa quando está inconsciente, ela pouco olha no rosto. Ela, na verdade, esse olha não faz diferença, porque ela já assimilou internamente a indução psicológica que é dada pelo espírito. Ele diz a você que é, e aí se aparece mais ou menos naquela forma a personalidade daquela pessoa, ou seja, que ela acha que é aquela pessoa que está ali. Mas se você olhar nos olhos, ele vai tentar esconder os olhos. Por exemplo, eu acordo muitas vezes em catalepsia, às vezes até fora do corpo mesmo já, o espírito sentado. Eu estou em catalepsia, o espírito sentado na cama de costas para mim. Quando está assim, eu já sei. É espírito desequilibrado. Então uma dica é, se o espírito estiver de costas para você, normalmente, não quer dizer que seja sempre, ele está assim, querendo esconder o rosto, o intuito dele não é bom. O espírito tem que se esconder. Ele vira de costas porque sabe que se você olhar nos olhos dele, ele vai descobrir quem é você. Então ele às vezes está ali porque não quer se identificar, não quer que você reconheça que no fundo ele tem outra aparência. Normalmente ele está usando a transfiguração. Você perguntou se eu consigo fazer transfiguração? Bom, eu faço naturalmente, né? Tanto a telecinesia como a transfiguração. Por exemplo, determinadas vezes eu estou dormindo com algum tipo de roupa, que dê transfiguração também, não só da aparência, como das vestes, né? E eu já me vejo lá fora com uma roupa característica do ambiente que eu estava, né? Ou mudado, não necessariamente com a mesma roupa. Isso é rápido, isso é feito em automático, eu não penso nisso, isso acontece. Eu nunca treinei, já treinei esticar o braço, já treinei telecinesia, mas especificamente me transfigurar eu nunca treinei. Até já aconteceu algumas coisas, né? Eu falei outro dia, o pessoal morreu de rir, cara. Eu falei, isso aí, eu tinha experiências de, isso é outra explicação sobre transfiguração, de sair do corpo e olhar no espelho, né? Um dos experimentos que a gente faz bastante, que é bem interessante, às vezes você não se vê, às vezes você vê outra coisa, já me vi criança e tal, e aí certa vez eu saí, né? E estava na frente do espelho, e aí de repente eu me olhei e fiquei olhando, daqui a pouco 2 seios em mim, tá bonitinho os bichos. Quase que eu me mamo. Aí que porra é isso, né, velho? Um negócio assim, né? Aí eu vi uma risada, era um espírito do lado, que me sacaneando de lá da casa, transfigurou, ele jogou em mim a mentalização e mudou minha aparência. Então, quer dizer, a transfiguração não é uma coisa só. O espírito pode, então, fazer uma indução sem que você esteja vendo, energético e psicológico, que você recebe um pensamento ou não. De repente você se altera. Então eles têm também a capacidade de transfigurar você, né? De lá de fora, ele consegue, assim como manipula a gente energeticamente, eles conseguem também manipular. Ele deu risada, né? Aí depois eu olhei, quando eu voltei tinha sumido os peitos, até fiquei triste, falei, poxa, eu podia assumir meu lado, né? Quem sabe eu não voltasse, esses seios voltavam comigo. Mas é isso, os animais também podem de forma inconsciente. Na verdade, o que acontece é que para fazer a transfiguração, você pode fazer de forma totalmente inconsciente. Tem espíritos que viram verdadeiros monstros, né? Verdadeiros animais. E tem animais que são bem mais inteligentes do que são aqui, assim como nós também somos lá.
Então eles têm uma certa capacidade de se aparecerem como verdadeiros bichões. Então eles também se transfiguram os animais, sabe? Você vai ver bichos, um espiritual tem animal solto? Tem pra caramba, de todos os tipos que você imaginar, coisas que nem a gente imagina, certo? Vamos pra questão aqui do WhatsApp agora. Deixa eu abrir aqui, que já estava aberto, mas deixa eu botar na posição certa aqui e tal. Vamos lá. Olá, Encostonildo. E aí, Rocô? Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre algo que aconteceu ontem. Eu fiz uma prática energética com clarividência ontem, mas ontem eu não fiz nada. Mas acabou que eu tive um sonho / projeção, que eu não sei exatamente dizer, mas foi muito, muito real. E tava tudo muito claro, como se eu estivesse falando aqui com você agora. Eu tava lúcido do que eu tava fazendo. E eu lembro que você falou que era pra gente pedir pra ajudar, que algum trabalho aparecia, e eu meio que pedi, e apareceu um cara lá falando comigo e mandando eu mandar energia. Só que uma coisa que eu achei estranho é porque tava tudo muito claro. Eu tava numa sala, acho que toda em madeira a sala, tinha um banquete na mesa, um banquete não, uma mesa cheia de comida, e tava tudo muito iluminado. Eu achei que a gente iria para alguma outra zona mais baixa. Eu não sei se foi algum tipo de treinamento, sei lá. Se você puder dar uma ajuda aí, valeu. Sobre a interpretação do que você viu, sempre vai ter um pouquinho de onirismo, né? De visões que misturam com o que você está vendo lá fora, a interpretação também física, né? O que você consegue rememorar. E a variação também de lucidez, que vai mexer nisso. Eu não posso dizer exatamente o que foi que você viu, como viu. Às vezes eu estou projetado com lucidez e eu acho que aquela pessoa está no corpo, por exemplo. Isso é um onirismo, né, meu? Por exemplo, a pessoa tá... Aí de repente eu chego do lado dela e falo, você está me vendo? Ela, não, estou vendo assim mais ou menos. Não é, a verdade às vezes eu fico na dúvida, por que diabo foi aquilo? Porque se a pessoa estava no corpo, como é que ela falou que estava me vendo mais ou menos? Aí eu fico na dúvida se eu estava em onirismo ou se quem estava me respondendo era o inconsciente dela. Uma parte nossa responde, né? Muito interessante isso. E eu questiono bastante, porque essa questão da lucidez tem que questionar sempre, né? Agora, sobre você ter falado também que nesse dia você não tinha feito técnica, mas é assim mesmo. Se você vem cuidando sempre, um dia repercute no outro. Às vezes naquele específico dia que você parecia mexer muito, não funciona. Vai no outro, vai na outra semana às vezes. Então é importante estar sempre cuidando das energias, porque uma hora o ponto de equilíbrio fica legal entre o físico, entre o emocional, entre o energético e o psique no geral. Você está bem e aí as coisas acontecem. E é por aí mesmo, quando esse nível de lucidez fora do corpo é uma coisa impressionante. Você que sabe, você que teve projeção astral, você sabe muito bem que quando esteve lúcido, o quanto é diferente de sonho, né? O que é estar acordado, o que é estar dormindo, o que é estar sonhando, lúcido, você não tem dúvida, é uma coisa impressionante. É muito... Se você teve dúvida, tenha certeza, das duas uma, ou não foi uma projeção, foi um sonho lúcido, ou foi uma projeção e a interpretação física foi muito limitada. Então, ou seja, a gente caracteriza a projeção astral. Eu estou perto de uma pista aqui, faz bastante barulho, vamos lá. A gente caracteriza a projeção astral a capacidade de sair e rememorar. Às vezes você está lúcido, mas não rememora. Logo, a gente não pode caracterizar a projeção. Eu não estou falando que... o que se faz nisso? Técnica energética, estudo, cuidado com o corpo, para que o corpo possa também responder à altura, certo? Vamos aqui. Alô, oi Saulo, tudo bem? Meu nome é Niazi, eu moro em Belo Horizonte. Eu tô mandando essa pergunta porque eu ouvi seus fax falando que a respeito do assédio, que a gente sente um peso no peito, um aperto. Eu recentemente passei por uns momentos difíceis na minha vida, que eu passei por essa situação, eu senti isso, e agora mesmo depois eu ainda fico tenso, mesmo sem estar sendo assediado. Isso é normal? Eu fico, tipo assim, como se fosse na defensiva, e eu não consigo relaxar essa tensão no peito. E outra coisa, eu queria saber o que a pessoa pensa quando ela lança esse assédio na pessoa, pra ela conseguir estar fazendo com que a pessoa sinta esse aperto no peito. Porque eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que não deseja mal a ninguém, assim, né, naturalmente, mas eu não consigo me imaginar lançando uma maldade numa pessoa pra ela se sentir com medo, não. O que a pessoa pensa
pensa, o que ela faz? Ela fica pensando, olha que pessoa, te odeio, essas coisas assim? Obrigado, hein? Leia meu FAQ aí, eu queria saber essa resposta. Até mais, abração, fique com Deus. Eu estou só dizendo para ele qual é o FAQ. 296. Eu vou começar a fazer isso para ajudar as pessoas a saberem da questão dela. A questão do assédio, né? O que acontece é que o assédio... primeira coisa, onde é que a gente está? No umbral. Vivendo com quem? Com doente mental. A grande maioria das pessoas... Doente mental, diga assim... Doente mental no geral. Não doente mental totalmente louco, mas... com pessoas que estão aprendendo a controlar ainda. Isso tudo gera uma energia muito pesada. E tem pessoas que todo mundo sente, não sabe o que é, né? Essa sensação. Claro que tem coisas que são nossas, tem coisas que são da própria consciência, né? Mas existe inclusive um grande estudo sobre isso. E a parapsicologia, ela vai avançar muito ainda, porque eu falo de parapsicologia que já é o estudo da consciência em si, além das influências que existem ao redor. É quando você abre a possibilidade de todas as loucuras que você tem que elas não sejam só suas. Realmente pode ser uma influência externa também. Mas a gente não faça disso uma fuga também para responder às nossas esquisitices. Não fui eu, fui algo lá fora. É muito fácil fazer isso, até cômodo, você não aceitar quando você faz um mal a alguém que aquilo é seu, quando você está se sentindo mal que aquilo também pode ser seu. Então é preciso que tenha uma linha muito clara, muito límpida, muito questionadora do que é seu e do que não é. Como é que faz? No mínimo é não se permitir nunca apontar foi isso. Você não sabe? Mas o fato é que tem algumas coisas que você começa a perceber. Questionamentos como, eu estou bem, eu fiz mal a alguém, eu estou com alguma pendência, tem motivo por estar assim, eu estou solteiro, eu estou carente, porque qualquer coisa pode te levar, às vezes um pensamento subconsciente ou alguma coisa que está armazenada ali do passado, um problema que ainda está pendente internamente, a você se sentir mal eventualmente, alguma coisa te liga a isso, às vezes um estilo de lugar que você passa, uma música que você ouve, tudo isso mexe na psique, né? E traz para fora determinadas rememorações. Mas existe sim um assédio, e o assédio, ele quando vem, depois de você passar por todos esses questionamentos e realmente, sinceramente, abrir a possibilidade, você começa a perceber que é como se fosse uma culpa de algo que você fez e não sabe o que foi. Mas no fundo você não fez. É que o espírito está falando no seu ouvido, ele está lhe cobrando, às vezes está com raiva. A gente tem que entender como funciona o mundo espiritual. E para isso, a gente tem que sair do nosso meio de convivência somente, nossa forma de enxergar, e ir um pouquinho mais adiante. Por exemplo, tem gente que costuma querer racionalizar a dificuldade externa pela sua cabeça. Não dá para fazer isso. Você não tem noção, nem eu e nem ninguém, por isso você tem que abrir a possibilidade sempre, da quantidade de mentes desequilibradas e do que elas são capazes. Quando você comentou, por que alguém faz mal para alguém, por que um espírito é capaz de fazer isso, o que ele pensa? Existem processos, eu já vi várias vezes isso é comum no meio espiritual, de espíritos que são escravizados, assim que desencarnam, um pouco depois, para os serem usados, como eles não foram muito bons durante o caminho, acabam ficando desequilibrados, desencarnam desequilibrados, não são ajudados, são. Só que estão tão desequilibrados, tão materializados, que esse é o caminho natural deles. É uma questão de respeito e também que a própria umbral é uma questão é um lugar para aceleração das dificuldades. Então, quando você está muito pesado, ele vai acelerar. Se você ficasse no mundo espiritual, você não ia ficar bem, não ia nem conseguir chegar. Então, aquele lugar acelera o processo de melhora. Como se fosse um tipo de terapia profunda, né? Às vezes sofrida, muitas vezes. E esses espíritos, eles são obrigados a fazer, às vezes eles não têm nada contra você especificamente, como o caso de obsessores e espíritos que ligados a ideias obsessivas, monoideias, né? Que só pensa naquilo, só vive para aquilo. E eles vão para lá, ou não só direcionado por pessoas aqui, mas direcionado por espíritos. Eu não quero que você deixe aquele pessoal fique bem. Quero que ele se sinta mal, quero que se separe, quero que perca emprego. Essas coisas acontecem muito. Esse é o ser humano atual. O ser humano ainda continua no físico desejando essas coisas. Você tem dúvida disso?
Tem gente que quer o mal dos outros. A gente tem que entender isso. Entender onde a gente está. Tem gente que às vezes nem sabe que está fazendo mal aos outros. Que passa por cima dos outros pelos seus interesses. É capaz de agir e colocar alguém para trás para ganhar algum benefício com isso, né? Tirar do caminho. Ou para melhorar o seu próprio caminho, ou para tirar... Enfim, é um processo assim. E como funciona? O espírito, nós somos magnéticos, mesmo quando a gente não quer. Por exemplo, você está muito tranquilo e chega perto de uma pessoa que não está boa. Ela nem sabe, nem deseja mal você, mas o campo áurico dela é suficiente para te fazer, para você ser sugado, primeiro, que vai haver ali naturalmente, como existe na natureza, uma troca de energia, como a gente troca átomos, se troca energia naturalmente. Se eu tiver com carga positiva aqui com um pouco se eu encostar na memória, vai acontecer. Não tem como. Então a troca é automática. Agora, além dessa troca automática, existia ali uma tentativa lúcida de fazer o mal, ainda piora. Então, quer dizer, Saulo, que quando eu penso em fazer o mal a alguém, eu sou capaz de fazer? Né? Você é capaz, assim como você é capaz de fazer o bem também, né? Não é capaz de não fazer nada, está indiferente. Então, como que eu faço então para me defender? A defesa, nesse caso, a grande esmagadora maior, isso que todo mundo, né? Não sabe se defender. Primeiro que a melhor defesa é um controle emocional legal, um bom direcionamento dos pensamentos, além da percepção, né? E do orai que a gente fala, que orai seria quando você perceber que está muito pesado, que ultrapassou todos os seus limites, você tem que pedir ajuda. Existem equipes espirituais que estão disponíveis a isso e de uma forma muito ética. Eles sempre vêm, às vezes você nem sabe, e muitas vezes não vem porque você está tão acostumado a fazer o mesmo erro que eles esperam você perceber a necessidade, às vezes, de pedir ajuda, porque percebeu que estava fazendo algo errado e aí eles vêm. Eles ficam, às vezes, aguardando uma porta aberta dentro de um processo. Então não tente compreender assim, que existem seres que pensam dessa forma. O que fazer? Não, eles vão despertar mais cedo ou mais tarde. Esse é um pensamento que leva a uma infelicidade, leva a uma intranquilidade, leva a um desequilíbrio total, energético, psíquico, mental. Chega um momento que eles próprios não se suportam e aí eles solicitam ajuda também. A ajuda chega para eles também na hora certa. Os mentores ficam aguardando o momento certo de cada ser, meu, seu, deles, né, de despertar. Então tem que ter calma e ficar vigilante quanto a isso. Observe todas essas atitudes mentais, observe isso. Porque o que acontece? Às vezes o assédio chega, a gente só vai perceber depois que começa a se sentir mal. Muita gente nem sabe por que está se sentindo mal. Então a percepção é essa palpitação no peito, essa sensação de culpa sem ter feito nada, esse peso que vem eventualmente, questione. Peraí, estou sentindo isso não, hoje é domingo, 4 horas da tarde, está tendo um carnaval muito pesado na rua, um exemplo, eu não estou nada contra. Então deve ser isso que eu estou me sentindo mal, porque eu não estava ontem, eu não fiz nada, e agora ou tem um assédio perto, ou tem essa energia de domingo, energia de carnaval, energia de feriado, ou tem alguma coisa... Então você tem que questionar, será que então, às vezes você tem ideia do questionamento como é legal? Certa vez, eu estava no trabalho, né, e eu comecei a me sentir mal. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era meu, que tinha questionado, eu estava bem de manhã, estava bem até agora. De repente comecei a me sentir mal, me senti muito mal. E levantei, fui na cozinha tomar água, tal, melhorei. Da cozinha para lá eu comecei a me sentir bem de novo. Eu falei, não, beleza, fui dar uma andadinha, mexi energia, né? Voltei a me sentir mal de novo. Aí levantei, fui até a sala de reunião, se tinha ninguém lá, melhorei. Aí eu falei, não, velho, tem algum... Não é espírito, que se fosse espírito estava me acompanhando, olha o questionamento. Tem alguém ali do lado. Aí quando eu fui lá, tinha uma pessoa que estava prestando um serviço, sentado numa mesa do meu lado, que não cessava, que não sentava de vez em quando, e eu não tinha me ligado. Aí eu, de longe, bati já o olho nela. Eu falei, aquele cara não tá bem, velho. Tá mal, certeza. Sentei lá e fiquei quietinho, aí percebi, era ele. Aí quando eu me abri a possibilidade de ser isso, eu percebi que era. Aí a pessoa estava prestando serviço até na área lá de sistemas, né, que é a minha área de TI. Eu fui batendo papo, batata. Tava, não sei o que aí, não sei o que tal. Tava mal, descobri. Tava com um problema sério lá e fazia com ele e tal. Então ele tava sugando minha energia e transmitindo essa informação. Eu tava captando, mas não sabia o que era. Aí foi o que eu percebi. Então, às vezes as pessoas não querem fazer o mal. O espírito chega do lado pedindo ajuda. E você não sabe o que é. Então, nem sempre é assédio. Às vezes é só alguém necessitado. Também tem que ficar ligado nisso. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui.
Caramba, o pessoal fica mandando WhatsApp enquanto eu tô aqui. Aí pra descer, ó, vou aqui. Eu tô descendo. Eu tô aqui 40% do que eu desci. Tô descendo. Olha a quantidade de mensagem. Tá. Ainda não cheguei no final. Não. Agora sim. E essa última mensagem que eu li aqui agora, eu tenho que ficar ligado para não ler de novo. Vamos lá. Salve, Saulo. Boa tarde, bom dia, sei lá. Então, meu nome é Sérgio, de Fortaleza. E assim, uma dúvida que eu tenho é sobre esse trabalho assim de descarrego em igrejas evangélicas. Assim, parece muitas vezes que é encenação, ou assim, parece assim, ser encenação. Existe algum trabalho assim espiritual de fato existindo lá? Veja, abraços, agradeço e abraço. Valeu, tchau. Agraços já diz os dois, né? Um binômio na filosofia. Eu tô dia brincando. Eu botei a máscara que eu não tive coragem de liberar esse vídeo, né? Eu botei aquela máscara que eu comprei nos Estados Unidos, né? Do Valdo. Valdo não, né? Cabelo branco, toda senhor, né? Mas feio pra caramba. Aí peguei uma pergunta assim, falando: o que é ProEx? Aí botei a máscara. Aí eu imitei o Valdo. Bom, no processo da inconscienciologia, falei, a parte mental que liga o inconsciente no binômio, no trinômio, na ProEx da conscienciometria agnóstica, nós diríamos que é um processo que vai além da compreensão. Agora, ele fala muito agora, né? Você tem que ver que aí existe também a questão da incontinência psicológica. Rapaz, eu fiz uma viagem ali brincando nesse vídeo. Aí depois eu mesmo não aguentava rindo ali, né, brincando, né? Aí eu ia fazer na época brincadeira com o Vando Vieira. O Vando, pergunte que o Vando Vieira responde. Ia ser um quadro que ia brincar, de desistir porque uns amigos decidiram, rapaz, isso vai dar processo, não sei o quê, não faz, né? Mas era uma coisa séria, assim, de branco, meio que sentado no canto, botava umas cadeiras ao redor assim, como se fosse no centro também, sabe? A ideia era fantástica, mas eu desisti porque com medo de dar processo, não sei o quê. Vamos lá. Você pergunta aqui sobre as energias na igreja católica, né? Se aquilo faz sentido, se existe espírito, se existe trabalho acontecendo, a encenação. Bom, existe sim um trabalho espiritual na igreja católica dentro, claro, daquela compreensão das pessoas de que eles não têm uma noção de que é espírito, acham que são demônios, né? Então eles trabalham assim como trabalham no centro, por exemplo. Tem centro espírita, inclusive a própria Umbanda foi criada em função disso, não hoje em dia mais, mas já teve há muito tempo, que não aceitava os caboclos, os índios, os preto velhos, ainda tem, viu? Ainda tem. Hoje em dia ainda tem. Aí o que aconteceu? Os espíritos, eles apareciam lá, caboclos índios já trabalhavam nos centros espíritas, em outras, usando a primeira abordagem desse FAQ, com transfiguração, ou uma aparência diferente, falando bonito, que o fato de ele ser caboclo, existe na encarnação, meu amigo, o que é isso? Se existe encarnação, eu posso ter sido um monte de coisa, inclusive o Saulo aqui, né? E aí o que acontece? Assim como eles utilizavam essa forma educada de agir, eles também fazem igual na igreja. E fazem com a gente também. A liberdade espiritual é muito superior ao que a gente faz atualmente, né? Respeitando, aparecendo da forma, falando o que a gente espera, ou dentro das limitações da nossa própria atuação de consciência, a questão anímica, e lá acontece. Agora, existe também as pessoas que enganam as outras. Existe as pessoas que querem dinheiro. E é até um contrassenso, né? Você falar de espiritualidade e querer encher o bolso de dinheiro. Se você vai deixar tudo aqui, você está falando que a vida continua, ou que vai depois a despertar, como do lado de lá, e vai para o lado de Deus, ou vai para o inferno, como a crença diz lá, sem críticas, sem julgar. Então, logo, é um contrassenso você encher o bolso de dinheiro, né, e fazer com que os fiéis, e não direcionar isso com uma sinceridade. Mas isso aí cada um o seu papel, o seu momento e sua colheita, né? Se plantou, vai colher, seja lá o que for. É assim a regra para qualquer coisa.
Existe sim pessoas que enganam as outras, existem pessoas que utilizam, que é muito legal eu utilizar a mediunidade ou a manifestação para dizer, ó, eu não sou o Saulo que está falando aqui, quem está falando com você é Miramês, é André Luiz, é Emmanuel. Olha só, né? E como existem mentes muito fracas, mentes carentes, seres em total desalinho, com necessidade de andando sem rumo. Inclusive os slogans das igrejas é pare de sofrer, venha para cá, venha ter paz. As pessoas não têm paz no mundo porque é a natureza nossa atual. Não é falta de Jesus nem nada, é o que nós somos mesmo. Nós somos assim ainda. Somos bichos despertando. Isso ainda dá um grande sofrimento, né? Nascendo em corpos, aperfeiçoando, e a processo espiritual também. Os corpos, tudo está aperfeiçoando, né? E a gente vai chegar a algum ponto, se não aqui em outro lugar, no chupão, né? E aí as pessoas utilizam sim a boa vontade dessa carência da maioria das pessoas. Não é só na igreja não, viu? Tem que ficar ligado que tem um monte de espiritualista aí, um monte de gente criando projetos aí com intenção de vender, de ganhar dinheiro, pensando especificamente, até faz um trabalho com um processo muito grande, mas pensando em números, pensando em retorno. No fim das contas, o que vai contar, claro, para a espiritualidade é a sinceridade com o que faz e, claro, cada um vai aproximar para si mesmo aquilo que a intenção real do que está fazendo, né? Não vamos aqui desmerecer nem colocar nada, mas o fato é que tem que ficar ligado. E é muito comum, em alguns livros que eu li, que existam nas religiões, assim como na política, em outros lugares de destaque, psicopatas manipulando as pessoas. Enche aquilo ali, conseguem falar bonito, a técnica dos gestos, a posição, a oratória, não sei o quê, tudo em função de manipulação. Existe manipulação, só por certeza, existe médium, espírita manipulado. Tem meio por aí que não é psicografado, é totalmente anímico, ou feito com psicografia dentro da vaidade do processo de aparecer tanto, que vai saber que tipo de mensagem que tem ali, né? Anímico. Existe pra caramba, não é pouco, não é muito. Tem que ficar ligado, tem que usar. O problema é que as pessoas estão tão necessitadas. E outra coisa, depois de um tempo que você começa a ler determinada coisa, se você não tomar cuidado, você dá uma entrada tão profunda na mente, assim como apaixonar, você não consegue mais tirar de uma hora ou de outra, não. Manda a pessoa apaixonada não gostar mais, não consegue. No dia para noite, não. Então esse processo ainda é muito complicado. Inclusive existe um estudo aí sobre isso, sobre a força de manipulação de alguns seres. A força com que eles têm de manipular a maioria das pessoas, e com o tempo mesmo os mais descrentes passam a crer. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo sobre o questionamento, né? Eu sou muito conectado com a questão do que nós somos, do que falam, do que nós lemos, do quanto nós assimilamos as coisas, do que está sendo feito em lugares. Às vezes eu vou para centros espíritas, em sessões, eu era um pé no saco ali como doutrinador, pé entre aspas. Eu era um cara que trabalhava com seriedade, mas colocava em xeque, eu achei, eu falava pro médico, eu achei que teve um pouco de animismo ali. Às vezes não gostava, tem médico que não queria trabalhar comigo, porque eu quebrava o pau, falava, e eu achava que tinha que ser assim, porque desde moleque, não melhor que os outros, mas tendo contato com a espiritualidade de uma forma simples, não precisava de nada, de livro, de nada, e aquilo me abria a mente para chegar e questionar. Peraí, velho, se não for, não, mas peraí, não, porque eu não posso questionar, não pode falar com o espírito. Por que não? Não, porque não, Kardec não falava no livro dos Espíritos, o que ele fez, e não, mas é porque Kardec tinha permissão. Peraí, fala sério, né? Aí eu questionava, eu quebrava o pau. Eu não era um cara legal para estar do lado que vinha com informação, eu de educada, eu falava, não, peraí, vamos conversar aí sobre isso, né? Bom, é isso aí. Sobre isso, existe sim manipulação, resumindo, existe sim gente que utiliza a boa vontade dos outros para isso, assim como existe nos trabalhos das igrejas, só para concluir com chave de ouro, um trabalho sério, certo? Existem pessoas que realmente estão fazendo, as manifestações elas acontecem. Eu já fui, é quase um centro espírita dentro de uma igreja, existe um índio inclusive que vinha depois, achei bem interessante, que ele dava um passe, eles falavam que era o Espírito Santo, era o caboclo que falava que era o Espírito Santo. Depois, eles sabem disso, e existia um trabalho espiritual e foi com a grande ressalva: o espírito é um demônio, não uma pessoa que desencarnou e que pode ter sido até um parente em desequilíbrio. Às vezes era um marido em desequilíbrio próximo da esposa, era tratado como demônio, né?
queria ficar perto dela, estava atrapalhando a vida dela, isso acontece muito, inclusive, né? E é tratado como demônio. A ressalva só é essa. E eu vi as pessoas falando assim, botavam a mão assim, ó, queima, queima. Imagina uma igreja toda levantando a mão, mandando queimar. Aquilo joga uma energia muito forte, o espírito sofria e se mandava, meu irmão. Eles conseguem tirar os espíritos? Conseguem, porque são tratados como demônio, muitas vezes ficam com pé da vida, até viram algo parecido com isso, né? Porque, bom, a questão é consciencial, a questão não é um melhor que o outro, é momento, cada um vai no momento certo, na medida certa. Fiquei por aqui, galera, um abração para vocês, nesse sábado aqui no Parque da Jaqueira, FOI, fui.